Segunda parte da unção de profeta. A música aumenta a unção. Precisamos compreender o papel que a música desempenha em afetar o ministério do profeta. O terceiro capítulo de 2 Reis nos oferece uma exemplificação tirada do ministério do profeta Eliseu. No tempo do Antigo Testamento, somente os profetas, os sacerdotes e reis eram ungidos pelo Espírito Santo para ocuparem aqueles três cargos, respectivamente. De outra forma, as pessoas não tinham a unção do Espírito de Deus, a não ser que Deus as chamasse de modo especial. Por isso, se precisassem inquirir o Senhor no tocante a algum assunto, precisavam inquirir através do profeta. O ministério do profeta é diferente durante a presente dispensação. O inimigo levantara-se contra a nação de Israel, que naquele período estava dividido entre si. Josafá, rei de Judá, estava conferenciando com dois outros reis, Jorão, rei de Israel, e o rei de Edom, sendo que estes últimos dois tinham abandonado a Deus e se desviaram. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Um dos servos do rei de Israel mencionou Eliseu, e os três reis foram ter com este. 2 Reis, capítulo 3, versículo 13 ao 14, está escrito: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou a esses três reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão cedo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. O profeta Eliseu respeitava a presença de Josafá, porque o próprio Deus tinha grande estima por ele. Deus fará muitas coisas em prol do seu próprio povo. Josafá queria que Eliseu profetizasse a respeito do povo. Eliseu mandou trazer um tangedor, e a sua unção foi aumentada. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15 ao 16, está escrito: Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: Assim diz o Senhor. Eliseu passou então a transmitir a mensagem de vitória que Deus lhe dera. Veio o poder de Deus sobre Eliseu. Você notou essas palavras? O poder de Deus é o Espírito Santo, ou poderíamos dizer, o poder de Deus é a unção. Note que Eliseu não podia começar a profetizar em qualquer momento que queria. E por isso disse: Trazei-me um tangedor. E o poder do Senhor veio sobre ele quando o tangedor tocava. A música faz parte do ministério de socorros, na lista de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. O ministério da música é um dos maiores socorros que existe. Graças a Deus pelo ministério da música. A Bíblia tem muita coisa a dizer no tocante à música em casa, quando estamos orando ou estudando a Bíblia. Quão grande diferença faz! Quando Davi cantava e tocava sua harpa, o espírito maligno que perturbava o rei Saul afastava-se. A música afeta todos os ministérios. Tem algo que vem com a unção em todos os cargos. A música pode ajudar todos os ministros, e não somente o profeta, porque todos os ministros
deve ministrar sob a unção do Espírito Santo. O tipo certo de música e de cânticos, até mesmo, ajudará o mestre a ensinar melhor. Parece-me, no entanto, que a música tem mais que ver com o cargo do profeta do que os demais, porque o profeta precisa ser bastante suscetível ao Espírito. Já vimos que quando o tangedor tocava, o poder de Deus, ou a unção, veio sobre o profeta Eliseu, que começou a profetizar. Às vezes, a unção para ocupar o cargo de profeta é tão forte que não preciso de nada, posso entrar direto. Em outras ocasiões, preciso de alguma ajuda, assim como Eliseu. Às vezes, convoco os cantores e os músicos a cantarem e tocarem. Se, porém, cantarem o cântico errado, estragarão a unção e o culto. A letra, a melodia e o ritmo talvez estejam certos, mas o cântico ainda pode estar fora de lugar. Quando assim acontece, o Espírito de Deus se levanta de cima de mim. Vai como se fosse um pássaro que sai voando. Não o Espírito Santo. Ele não cessa de habitar em mim como crente, mas aquela unção para ministrar sai para cima. A música afeta a unção. Estamos errando na área do músico. Frequentemente, os músicos não têm consciência de sua responsabilidade. Ocupam o cargo de socorros. Preciso desenvolver uma suscetibilidade ao Espírito Santo e aprender como fluir como Espírito. Os cantores não devem colocar-se em pé e cantar só por cantar. Precisam estar ungidos. O próprio coro deve estar ungido. Mas as pessoas não fazem uma pausa para a oração antes de ministrarem através dos cânticos. Entram na igreja, no meio da vida cotidiana, rindo e conversando, por si só. Não há nada contra isso, porque precisamos de convívio. Mas realmente, essa maneira de começar o culto é carnal e não espiritual. Antes de os cantores ministrarem, preciso tomar tempo para ficar sós com Deus ou para orar juntos a fim de obter unção. Descobri que quando os músicos realmente fluem como o Espírito, fazem com que venham sobre mim mais fortemente a unção para exercer o cargo de profeta. Sei o que quer dizer a Escritura ao declarar que o tangedor tocou e o poder do Senhor atuou. Em certas ocasiões, quando havia o tipo certo de música, já passei para o cargo de profeta e ministrei durante 3 horas inteiras. A profecia simplesmente fluía de dentro de mim. Não posso ministrar assim todas as vezes, embora sempre ministre com certa medida de unção, pois existem medidas de unção. O cântico certo. Em 1958, fiquei sendo conferencista principal numa convenção realizada em Kansas, pela denominação do Evangelho Quadrangular. Certa noite, o Espírito do profeta atuou sobre mim. Não posso atraí-lo para mim mesmo, mas posso ceder a ele quando ele vem e a música ajuda. Havia uma orquestra ali, composta de pessoas provenientes de várias igrejas. Falei a elas: a unção de profeta está vindo sobre mim. Toque alguma coisa. Começaram a tocar. Pregai a palavra. Um cântico escrito por Aimee Semple McPherson. A unção veio sobre mim e ministrei no poder dela, desde 21 horas até meia-noite. Durante 3 horas, que culto maravilhoso! Fiquei arrebatado daquela glória. Durante metade daquele período, nem sequer conseguia ver. Era como se uma nuvem obscura pairasse sobre o auditório inteiro. Até hoje, nem sei o que fiz ou disse. Simplesmente me lembro de quando chegou a unção e de quando ela se foi. Se tivesse tocado o cântico errado,
teria apagado tudo. Veja bem, é necessário que os cantores e os músicos estejam em harmonia com o Espírito de Deus, tanto quanto o pastor. De outra forma, todos teriam mais proveito se não houvesse músicos participando do culto. É por essa razão que às vezes não quero nenhum tipo de cântico. Outras coisas também afetam a unção. Frequentemente o espírito de profeta começa a atuar sobre mim, e algo põe fim na unção. Acho que por causa do ambiente, ou talvez por causa da presença de certas pessoas. Afinal das contas, Eliseu disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. É por causa de estar na presença desse rei desviado, Eliseu precisava de uma pequena ajuda. Trazei um tangedor, disse o profeta. A mão do Senhor. Repetidas vezes no Antigo Testamento, vemos referências à mão do Senhor. Trata-se, na realidade, do Espírito de Deus, da unção. Outros termos comumente usados são Espírito, porção dupla do teu Espírito e manto. Todos se referem ao Espírito Santo, a unção da parte de Deus. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 está escrito: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. A chamada de Deus já estava sobre Ezequiel. A mão de Deus estava sobre ele para ministrar, potencialmente, mas seu ministério profético não se manifestou até que a mão do Senhor caísse sobre ele. A Bíblia também fala do Espírito Santo que cai sobre as pessoas, não é verdade? Em Atos capítulo 10, versículo 44 está escrito: Pedro estava pregando na casa de Cornélio, e ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Vemos a expressão mão do Senhor usada outras vezes nos capítulos 37 e 40 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 está escrito: E veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel. Ezequiel parece semelhante a mim, não é verdade? Ao dar todas aquelas datas e tempos. Ou eu pareço muito semelhante a ele? As pessoas me perguntam como me lembro de todas as datas e tempos que menciono na minha pregação e ensino. Vou contar-lhe exatamente como acontece. Quando eu menciono algo que aconteceu no passado, a data ou a época surge do meu espírito dentro de mim, para a minha mente, e fico sabendo imediatamente. Meramente sigo o exemplo do profeta Ezequiel, ao citar datas e épocas. Aquela capacidade acompanha o ministério do profeta. No capítulo 33 de Ezequiel, achamos a outra coisa muito interessante. Ezequiel capítulo 33, versículo 22, está escrito: Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que visse o que estava escapando. Abriram-se-me a boca antes de pela manhã. Vim ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Isso significa que a mão do Senhor não estava sobre o profeta de manhã, nem ao meio-dia. A mão do Senhor estava sobre ele pela tarde.
antes de alguém que tinha escapado de ir ter com ele. O profeta passou a noite inteira com a boca aberta, sem falar nenhuma palavra. Ficou mudo até a chegada daquele homem. Somente então é que conseguiu falar. Sinais e prodígios. A irmã Walden era uma pregadora pentecostal dos tempos antigos, cujos livros já li. Ainda tem alguns dos primeiros livros dela. O livro, com o nome Sinais e Maravilhas, ainda está em circulação. Há muitos anos a irmã Ethel estava pregando numa campanha de reavivamento no pavilhão em St. Louis, estado de Missouri, e a mão do Senhor veio sobre ela. Ela estava com a mão do Senhor, caiu sobre ela. Ficou em pé ali durante 3 dias e 3 noites, sem fazer o mínimo movimento, nem falar uma só palavra. Os jornais de St. Louis relataram que cerca de 20.000 pessoas passaram diante dela em fila para vê-la, quando a unção do Espírito de Deus se levantou de sobre ela, a mão dela desceu, a boca se movimentou e ela continuou pela segunda metade da frase que estivera pregando havia 3 noites. Todos os sentidos e funções físicas dela tinham ficado suspensas durante 3 dias e 3 noites. Deus usou aquilo como sinal. Você já ficou com curiosidade para saber mais a respeito do versículo em Atos que diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos, capítulo 2, versículo 43. Já li muitas revistas do povo pentecostal. Alguns daqueles pastores dos tempos iniciais tiveram experiências semelhantes àquelas de Ezequiel e da irmã Ethel. Um deles falou a respeito de ter ficado debaixo do poder, com a boca aberta durante um dia inteiro, e outros relataram que ficaram assim durante a noite inteira. Você talvez pergunte, por que Deus faz coisas desse tipo? Por que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e abriu-lhe a boca pela tarde? Não somos nós que determinamos o que Deus deve fazer, e aí que ficamos por fora. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote, mas não acreditava no recado do anjo Gabriel, que disse que Zacarias e a esposa teriam um filho. Ficou sem falar e permaneceu sem falar até o nascimento de João Batista. Zacarias não ficou mudo por causa de alguma enfermidade ou doença. Foi porque a mão do Senhor estava sobre ele. Outro exemplo é a cegueira de Elismar, o mágico que se opunha a Paulo numa das suas viagens missionárias. Paulo disse: pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Atos capítulo 13, versículo 11. Elismar não foi ferido de enfermidade porque o Espírito de Deus nunca colocou doença em ninguém. Ele não tem doença para distribuir. Elismar ficou cego porque o poder de Deus viera sobre ele. Vi coisas assim acontecerem no meu próprio ministério e estou plenamente convicto de que, à medida que aprendemos a cooperar melhor com o Espírito de Deus, haverá manifestações ainda maiores dessas coisas nos últimos dias. Emudecido pelo Espírito. Às vezes, quando estou pregando, o Espírito de Deus vem sobre mim, domina toda a minha atenção e não consigo falar uma só palavra em inglês. Consigo falar em línguas, mas não consigo falar em inglês. Fiz a tentativa. Consigo pensar em inglês, mas não posso falar uma só palavra em inglês. É totalmente impossível. Por vezes, já fiquei durante horas. Aconteceu assim em grande escala na ocasião
do nosso reavivamento no acampamento de 1981. Simplesmente não consegui falar uma só palavra em inglês. Voltei-me para Fred e lhe falei em línguas. Conseguia falar em línguas, mas não em inglês. Vai adiante e impõe as mãos às pessoas até terminar a fila para a cura divina. Fred me entendeu, como se eu lhe tivesse falado em inglês, e respondeu em línguas. Escutei como se ele falasse em inglês, embora todas as demais pessoas o ouvissem falar em línguas. Está bem, coloque o seu dedo nas minhas mãos para eu poder ministrar com a mesma unção, e orarei por elas. Fiz conforme ele me pediu, e ele começou a ministrar e parecia que havia um impacto mais forte do poder que antes. Fiquei em pé ali observando tudo, mas também continuei sem poder falar em inglês. Depois do culto, fomos para a casa de Fred, a fim de termos confraternidade cristã e de jantarmos. Quando eu começava a dizer alguma coisa, falava em línguas. Chegando a hora do jantar, ainda não conseguia falar com Fred e sua família. Comecei a perguntar a mim mesmo se voltaria a comunicar-se em inglês. Quando comecei a voltar a falar em inglês, na casa de Fred Prince, 1h30 mais tarde, só conseguia formar frases inteiras. Muitas vezes, quando estou pregando ou ensinando e a unção fica mais forte, surge uma pequena manifestação desse fenômeno. Não é questão daquilo que desejo fazer. Não consigo falar em inglês, mas falo em línguas. Tais coisas surgem do nosso espírito. Quando eu era adolescente, ficara paralítico e confinado à cama. Minha língua ficou paralisada, bem como minha garganta, em parte. Somente as pessoas que conviviam muito comigo conseguiam compreender o que dizia. Quando o Espírito Santo paira sobre mim tão poderosamente, a sensação é quase a mesma. Só que não é questão de paralisia. Qual é o propósito de ficar sem falar? Ora, qual era o propósito do Espírito Santo ao cair sobre Ezequiel de tarde? Abrir-lhe a boca e deixá-lo assim durante a noite inteira, até o homem chegar de manhã? A Bíblia não nos conta qual era o propósito. Pessoalmente, acho que tais coisas, frequentemente, são um sinal e que muitas vezes nos preparam para alguma coisa. Acho que há aspectos da unção que ainda iremos conhecer nos dias futuros, aspectos que ainda não experimentamos. Com isso, me refiro ao uso da unção, ao propósito da unção, à utilização da unção, ao ministério debaixo da unção. Por um lado, para fazer o bem e trazer bênçãos, e por outro lado, para castigar aqueles que, assim como Elismar, querem ser um impedimento e estorvo para o Evangelho. Ministério do vidente. O profeta às vezes é chamado vidente nas Escrituras. Os videntes veem e conhecem as coisas. Antigamente, eu operava, mas nesse campo estava hospedado na casa de ninguém, sem Deus me advertir no tocante a qualquer tragédia iminente. Se estivesse para haver alguma morte entre aquela família dentro dos anos futuros, ele me contava. Às vezes podemos mudar a situação e às vezes não. Ele simplesmente nos prepara para o conhecimento. Há muitos anos estava pregando na igreja de alguns amigos na Califórnia e na última noite das conferências receberam notícias que o deixaram aflitos. A neta dele, de 16 anos de idade, que fora visitar seus avós no estado de Oregon, embarcou num ônibus em Portland, mas não estava naquele ônibus quando o veículo chegou em Los Angeles. Finalmente, a aviação conseguiu descobrir a pista dela, até a cidade de Reno, no estado de Nevada.
mas ali perderam qualquer noção do seu paradeiro. A avó irrompeu em lágrimas e ficou inconsolável. Ficou convicta de que nunca mais veria a neta. Era de partir o coração. Minha esposa e eu procurávamos consolá-la. Fiquei sentado numa cadeira perto de 1 metro de distância dela, com os olhos totalmente abertos. Vi-me repetidamente na frente da estação rodoviária de Reno. Nunca fui para lá, mas sei exatamente como é, pois vi claramente. Fiquei em pé por trás de um ônibus. Vi outros ônibus encostando-se ali. O letreiro acima do para-brisa dizia Los Angeles. Vi pessoas desembarcarem, inclusive aquela moça loira. Depois vi os demais passageiros voltarem ao mesmo ônibus, mas a moça embarcou num ônibus na frente daquele em que chegara. Falei: irmã, irmã, irmã. Ela pegou o ônibus errado. Ela perguntou: está com certeza? Falei: sim, eu vi. Embarcou no ônibus errado. Perguntou de novo: está com certeza? Respondi: arriscaria minha vida antes de negar que assim é. Apostaria 25 anos de ministério nessa verdade. Efetivamente, antes de terminar o culto, um representante da aviação telefonou dizendo: localizamos a sua neta em Salt Lake City. Ela embarcou no ônibus errado. Estará de volta aqui no terminal às 4 da madrugada. Graças a Deus que o seu espírito sabe. Se eu nunca receber outro galardão, além daquele de ter visto aquela avó sorrir depois de ter chorado, este já era o suficiente.